Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de História com o professor Pedro, né? Nossa 8ª aula aqui pelo YouTube, né? Dando continuidade ao assunto já iniciado, né? Hoje finalizaremos finalmente o nosso capítulo 8. E é importante que vocês aí, ó, vão fazendo aí, tomando nota, pega aí papel e caneta, vão fazendo as anotações, depois respondendo os exercícios, que é para irmos fortificando cada vez mais o nosso conhecimento e tiremos uma ótima prova, olha, uma ótima nota na prova, né? Felipe bota o preto e branco aí depois na parte que eu errei. Bora lá. Então, pessoal, para a gente compreender essa nova fase do nosso capítulo, é importante a gente compreender o contexto mundial nessa época, né? Porque é o seguinte, o período que vamos abordar agora é justamente o período que está dentro do chamado período joanino aqui no Brasil. E o que é o período joanino? É justamente o período em que a corte portuguesa ela está instalada aqui no Brasil, que esse período vai desde 1808 até 1822, tá certo? Ano da independência do Brasil, 1822. Então, pessoal, é o seguinte, para que a gente fale sobre isso agora, é importante, a gente vai falar sobre a Revolução do Porto, e é importante que, para a gente compreender isso, a gente relembrar o que a gente entende quanto uma revolução, porque no início do nosso ano letivo, nós trabalhamos, estudamos o que é uma revolução, né? Essa mudança radical de sistema, né? Então, se há essa mudança radical de sistema, qual era o sistema que existia antes e o que passou a existir depois? Né? É o que a gente vai chamar de Revolução do Porto, porque Porto é uma cidade lá de quê? Lá de Portugal, né? Uma cidade lá de Portugal, que todos os anos recebe milhares de turistas, né, para visitar essa cidade que é tão bonita. Menos esse ano, né, que a gente já sabe a situação, mas enfim, vamos para a Revolução do Porto. É um fator decisivo para a independência do Brasil, porque, claro, essa parte é justamente o momento em que o Brasil vai ficar independente. Então, para que a gente compreenda essa parte, é importante a gente ter ciência, ter tomado nota da aula anterior a essa. Então, se você ainda não assistiu, dá pausa, volta lá na aula anterior, assiste, que senão vai ficar muito difícil de tu compreender o que eu vou falar aqui nessa aula, tá certo? Então, vamos lá. Quando foi no ano de 1815, Dom João VI, ou melhor, ainda Dom João, né, príncipe regente de Portugal e do Brasil, ele eleva o que? O Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então o Brasil, nesse momento, em 1815, ele deixa de ser uma colônia e ele passa a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves. Então é importante a gente ter ciência disso. Então, pouco tempo depois disso, quem morre é a mãe de Dom João, Dona Maria I, que, claro, era esquizofrênica e ficou conhecida na história como Dona Maria Louca. Logo, ela era impossibilitada de governar, isso desde quando morava em Portugal ainda. Era impossibilitada de governar e quem governava era Dom João, príncipe regente, tá? Então, quando ela morre, algum tempo depois, em 1818, Dom João, ele passa a ser considerado, ou melhor, ele passa a ser coroado o rei Dom João VI, tanto de Portugal como do Brasil. Agora ele é definitivamente o rei, ele não é mais um regente, ele é o rei definitivo. Então aqui, ó, vamos ver, aqui, ó, coroação, a coroinha, ó. A coroação de Dom João VI, né? Aqui, ó, a coroinha, lindíssima, ó, coroinha significando a coroação de Dom João VI, tá certo? Só que acontece o seguinte, pessoal, acontece um bagulho muito louco aqui no Brasil, que é o seguinte. O pessoal lá em Portugal, eles estavam muito saturados da situação com que estava tanto o Brasil como Portugal, porque eles estavam lá vivendo, lá em Portugal, os habitantes de lá, principalmente a nobreza lá de Portugal, eles estavam lá vivendo, só que eles estavam sentindo falta da presença do rei lá na metrópole, em Portugal, porque o rei não queria sair daqui da colônia que era o Brasil e que a partir de um momento era o que? Era o Reino Unido, né? Então, eles passaram a revoltar-se diante disso, né? Então, todo o parlamento se reuniu e decidiu impor algumas pressões sobre o rei Dom João VI. Então a primeira pressão era para Dom João VI voltar a Lisboa, para ele voltar a governar de lá da metrópole. E outra coisa, eles tinham algumas reivindicações. Eles agora, a galera se reuniu desde o século XVII, que eles não se reuniam, acredita? Já era século XIX aí, 1800 e
XVIII e a galera estava lá revoltada. O parlamento se reúne porque desde séculos atrás não se reuniam e eles tinham reivindicações. Se organizaram e colocaram Dom João VI numa saia justa. E disseram: Dom João, a gente tem umas condições aqui para você, e são as seguintes: a gente quer uma monarquia constitucional. Então, o que é que muda? Significa que o rei ele passa a deixar de ter um poder absoluto, porque o rei ele tinha o poder absoluto e a gente já sabe o que é, né? Que ele manda em tudo e em todos. Tudo é de acordo com a vontade do rei. Ele manda e desmanda a hora que ele quiser e tudo que ele quiser vai acontecer. Então, a partir desse momento, passa-se a ter uma monarquia constitucional. São as imposições, as reivindicações de lá da colônia, uma monarquia constitucional. Porque é o seguinte, é aquele ditado: o rei reina, só que ele não governa, porque todo o governo, todas as ações agora dependerão da aprovação de um parlamento. Então, é justamente isso que acontece. E outra coisa que eles reivindicam é o retorno imediato de Dom João VI para a metrópole. Então, Dom João ele não queria voltar. Ele recebeu muita pressão. Só que ele não queria. Então, ele começa a traçar as demais estratégias para ficar aqui no Brasil, só que o cerco vai se fechando e vai sendo cada vez mais difícil a permanência dele aqui no Brasil. Só que chega um belo dia que ele resolve voltar para Portugal. Então vamos ver aqui, o que é que estava acontecendo lá em Lisboa, por exemplo, a capital de Portugal. Os deputados eles se reúnem para elaborar uma nova Constituição. Então significa o quê? Se existir a partir de então uma monarquia constitucional com os poderes do rei limitado, significa que eles vão ter uma Constituição federal agora para Portugal. Então, essa elaboração da monarquia constitucional e da elaboração de uma Constituição federal vai fazer com que o Brasil, ou melhor, vai fazer com que Portugal ele passe por essa série de transformações. É por isso que o sistema todo vai se inverter. Isso vai ser considerado o quê? Uma revolução. E como isso aconteceu lá em Porto, né? A galera se reuniu lá em Porto, fez todo esse movimento lá na cidade de Porto, passa a se chamar Revolução Liberal do Porto. Beleza? Então vamos ver aqui, Então, quais eram? Então isso aconteceu lá no Porto. A partir do momento que isso acontece lá no Porto, a galera exige a volta do rei para Portugal. A galera que morava aqui no Brasil não queria mais, por exemplo, que o rei voltasse para lá e governasse de lá. Eles queriam agora ficar independentes dessa metrópole. Eles não queriam mais estar subordinados à metrópole lá de Portugal, né? Até porque, sabe o que é que os liberais queriam? Eu vou até olhar nos olhos de vocês aqui de pertinho para vocês entenderem perfeitamente. Os liberais lá em Portugal, eles queriam que o Brasil não mais fosse Reino Unido de Portugal. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, para que ele servisse apenas como o produtor de matéria-prima e enviasse para a metrópole. Se ligou? Só que a galera que morava aqui no Brasil não estava mais disposta não, viu? A passar por isso, não estava mais disposta de jeito nenhum. Então, eles passam a traçar estratégias para que o Brasil se tornasse independente. Então, começam a surgir as chamadas ideias emancipacionistas no Brasil. Ideia emancipacionista é o quê? A ideia de tornar-se independente, emancipado. Beleza? Então aqui, os portugueses eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia e a galera não aceitou. Então, o que é que vai acontecer? A galera aqui no Brasil vai se inspirar em outros movimentos, né? Porque a gente já viu, né, em capítulos anteriores, que alguns países da América Espanhola foram surgindo justamente por conta das campanhas e movimentos emancipacionistas, movimentos de independência, né? Então, eles se inspiraram nesses movimentos de independência da América Espanhola. Então, se a galera lá da Espanha conseguiu, se a galera lá no Haiti conseguiu, se a galera na América Central conseguiu, então a gente também consegue, tá? Então, eles começam a se inspirar em outros movimentos. Então, também tem aí, por exemplo, em 1821 acontece um negócio interessante. Porque, o que acontece antes de 1821? Dom João, ele tem a seguinte ideia: rapaz, é o seguinte, a galera tá tocando terror lá em Portugal, a galera tá tocando terror, eu tô encurralado, tô numa saia justa, tô morando aqui no Brasil, tomando só sombra e água fresca, com minha família, só comendo galinha, pombo,
ovo, comendo aqui, só luxando de boa aqui, sem suar a camisa. O cara vai para Portugal, vai limitar meus poderes, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas ele está pressionado a voltar, então ele vai ter que voltar de todo jeito. Então o que ele traça, a estratégia que ele traça? Se, por exemplo, se ele voltasse para Portugal com toda a sua família, e o Brasil voltasse a ser uma colônia, quando ele chegasse em Portugal, os parceiros comerciais dele, que era a Inglaterra, por exemplo, iam lutar para dominar o território brasileiro. Então ele não queria passar por isso. Então qual é a ideia? Ele vai para Portugal e decide deixar o filho dele aqui tomando conta da situação, do território brasileiro. Então quando ele vai embora para Portugal, Dom João VI deixa seu filho Pedro aqui no Brasil, o futuro Dom Pedro, né, o chamado Pedro, em 1821, ele forma alianças com a elite que morava aqui no Brasil. Ele começa a fazer alianças com as elites locais e num ano depois, no ano de 1822, as cortes portuguesas que estavam lá na metrópole começam a exigir que Dom Pedro também vá para Portugal. Só que Dom Pedro, né, historicamente, como ficou registrado, disse simplesmente que não ia. Ele disse, me recuso. Aí não foi. Ele decide ficar no Brasil. Alguns livros, por exemplo, trazem esse episódio aí conhecido como o Dia do Fico, né? O Dia do Fico, que é o dia que o Dom Pedro mandou dizer ao povo que ficava. Enfim, aí acontece todo esse episódio aí. Dom Pedro ele faz a aliança com as elites locais, decide ficar no Brasil e o Brasil finalmente fica independente de Portugal. Ou seja, o Brasil não mais é nem Reino Unido, ele não é colônia, não é absolutamente mais nada subordinado a Portugal. Brasil agora é Brasil, doido. Brasil, não tem mais nada a ver com Portugal. Agora, ó, de Portugal agora ele só tem os descendentes, tá? Então o Brasil agora é independente de Portugal. E quando o Brasil fica independente de Portugal, quem é que assume? Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Né? Ele é coroado imperador do Brasil. Deixa eu até fazer uma coroinha aqui para vocês verem, ó. A coroinha maravilhosa. Parece mais uma moitinha de grama, né? Aí, ó, coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, tá certo? Então, o que é que muda e o que é que permanece no Brasil a partir da coroação de Dom Pedro I, né? Vai mudar simplesmente que Brasil não mais depende de Portugal, como eu já falei. Acontece, agora tem um novo governante, só que, será que as estruturas sociais mudaram? Ou será que permaneceram da mesma forma? Eu digo que permaneceram da mesma forma, porque, ó, aqui, ó, continuação do mesmo sistema no Brasil. O Brasil continua a ser um país baseado no latifúndio, ou seja, as casas grandes, as senzalas, né, porque a escravidão, ela também permaneceu, a elite continuou no poder como sempre esteve, a monocultura de exportação permaneceu, é o que a gente conhece como plantation, né? As plantations, que são aquelas grandes plantações de uma única cultura para exportação. Tudo isso permaneceu, pessoal, né? Tudo isso permaneceu, não pense que mudou. Então, quando eu perguntar na prova o que é que mudou depois da coroação de Dom Pedro enquanto imperador, vocês vão saber que a estrutura social permaneceu a mesma. Então, ó, outra coisa que vocês devem lembrar sempre são as chamadas, vou até escrever aqui, ó, guerras de independência. Guerras de independência. E o que significa, professor? Significa que o Brasil é um território muito vasto, gigantesco. Então isso significa, por exemplo, que algumas províncias na época, eles não aceitaram, não reconheceram a independência do Brasil e queriam ficar emancipados. Só que o exército que existia na época, o exército colonial, né, o exército do Império do Brasil, ele reprimiu todas essas revoltas que foram surgindo nas demais províncias. Por isso que o Brasil ele não se fragmentou como a América Espanhola. Porque a gente viu que surgiram vários países relativamente pequenos, se comparado ao Brasil, foram surgindo, como o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, o Chile que é uma tripinha, né, no mapa que a gente vê, fininho que só. Outros países, todos eles são pequenos, e o Brasil gigantesco. Mas o Brasil só não se fragmentou e se dividiu em vários
várias partes diferentes, justamente porque houve essa repressão contra essas guerras de independência, né? Contra aqueles que não reconheceram a independência, tá? Pessoal, ó, é o seguinte, vai fazendo aí os resumos, as anotações, vai guardando, anotando cada dúvida, que é para a gente tirar na nossa próxima aula através do Google Meet, tá? Não quero vocês com dúvida alguma, porque eu sei que vocês vão continuar tirando nota boa na prova, como a maioria de vocês estão fazendo, tá? Estou muito orgulhoso, estou adorando o desempenho da turma. E para finalizar, só deixo aqui, ó, uma atividadezinha massa para vocês. Aqui, ó, é essa mesmo. Atividades, ó, páginas 56 e 57, tá? 56 e 57, mais o restante das questões suplementares, tá? Essa é a atividade para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Abraço!